Bom, então assim, ó, a gente vai começar aí pelos exponenciais, né? Para vocês verem aqui, a gente vai ter um número aqui, o A aqui seria um número, né? E o N aqui seria o expoente, tá? Então aqui onde é o número é a base, e aqui onde está esse númerozinho mais acima aqui, subscrito, né? É o expoente. Então vamos ver a primeira situação aí que seria com expoente não negativo. Ó, primeiro exemplo aqui, ó. Quando, por exemplo, o expoente for zero, tá? Eu tenho, por exemplo, a elevado na zero. Qualquer número elevado com expoente zero vai dar 1 sempre. Tá? Então, se eu tiver a elevado na zero é 1, 2 elevado na zero é 1, 3 elevado na zero é 1, tá? Qualquer número elevado no expoente zero sempre vai dar 1, tá? Então, esse você já tem que levar como regra, né? Se vocês tiverem um número lá com expoente zero, é 1 o resultado. Depois a gente tem um outro exemplo aqui, ó, que o n, que é o expoente, agora é 1. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver a elevado na 1, o resultado vai ser ele mesmo. Tá? Então, a elevado na 1 é o próprio a. Vamos ver agora com números, né? Ele está colocando uma situação geral, por isso que foi colocado com letra, né? Então, aqui, ó. 9 elevado na zero. Tá? Qual vai ser o resultado que eu vou ter aqui, né? Não sei. O mesmo que eu tinha aqui, ó. O mesmo resultado que eu tinha aqui, que é 1. Então, 9 elevado na zero é 1, como qualquer outro número. Pi que é, né, uma letra grega, que é o número pi, que equivale aproximadamente a 13,14, né? Na verdade, ele é um número irracional, tem infinitas casas depois da vírgula, né? É a relação do comprimento da circunferência com o diâmetro. O pi é 3,1416 e pontinhos, 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 segue, é um número, né? Então, pi elevado na zero é 1 também. Qualquer número que eu tiver elevado no expoente zero vai ser resultado 1. Tranquilo até aí? Não. Ó, se eu tiver aqui menos π elevado na 1, né? Qualquer número que seja elevado no expoente 1 vai dar ele mesmo, tá? Então, o resultado vai ser menos π. Só que aí não precisa aparecer mais o expoente ali, né? Agora eu tenho d aqui, ó, 4 elevado na 3, né? 4 elevado no expoente 3. Então, eu vou ter 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes. Tá? Então, aqui eu vou ter 64. Então, por enquanto, né? Claro que eu sei que depois, mais adiante, quando a gente estiver fazendo outros cálculos, não precisa fazer esse desenvolvimento aqui, né? Tá? Vai fazer de cabeça ou na calculadora, vai fazer direto. Mas, por enquanto que a gente está vendo essa parte aqui, então eu peço que vocês mostrem que nem eu fiz aqui, ó, o desenvolvimento. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Tá? É 4 elevado no expoente 3. Agora eu tenho menos 4 elevado no expoente 3. Tá? Eu tenho um número negativo que está elevado no expoente 3. Qualquer número negativo elevado no expoente ímpar, 3 é ímpar, o resultado vai ser negativo. Tá? Então, eu vou ter esse mesmo resultado aqui, né? Só que agora negativo. Ó. Por quê? Porque eu vou fazer menos 4 vezes menos 4, que vai dar mais 16, né? Mais vezes menos vai dar menos. Então o resultado aqui vai ser menos. Ó. Menos 4 vezes menos 4, mais 16 vezes menos 4, menos 64. Então, a diferença desse aqui para esse aqui é que aqui eu vou ter resultado negativo. Porque qualquer número elevado no expoente ímpar vai dar resultado negativo. Eu tenho o contrário do que eu tenho aqui. Ó. Tá? Eu tenho 0 elevado na 9. Né? Então, eu tenho o 0 elevado no expoente 9. 9 vezes, vou fazer 0 vezes 0 vezes 0, 9 vezes. Ou seja, eu vou ter 0. Né? 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. Então, o resultado de 0 elevado na 9 é 0. Agora que eu tenho menos 4 elevado na 3. Pode alguém me dizer assim, né? Mas não é a mesma situação que eu tenho aqui, ó? Não. Menos 4 elevado na 3. Qual é a diferença desse aqui para esse aqui? Não sei. O que será que muda? Não sei.
Vocês viram que eu tô na floresta hoje? E daí? Quem perguntou? O que será que muda? Será que é só aqueles parênteses ali que vai mudar, né? Ó, aqui eu tenho um parênteses, né? E aqui eu não tenho, ó. Pois é, na E tem o mais ali, né? Pois é. Aqui, ó. O Leonardo tem voz de locutor, né? Acho que não muda. Pois é, muda, né? Porque aqui, ó, o que vai acontecer? Aqui eu tenho -4 dentro do parênteses, tá? Aqui eu não tenho parênteses. Então o que vai acontecer? Eu vou fazer 4 vezes 4 vezes 4, que nem eu fiz aqui, mas o menos vai ficar fora, tá? Então eu vou fazer essa multiplicação aqui, vai dar menos. Ah, mas é a mesma coisa, senhor. Eu sei, mas acontece que de repente tu vai ter aqui 4 elevado na 4, por exemplo. E aí vai dar negativo, tá? Qualquer número elevado ao número par dá resultado positivo, mas se eu tivesse dentro do parênteses, daria negativo também, tá? Então, quando for assim, vocês fazem os números elevados no expoente, né, no caso 3 aqui, e deixam o menos fora do parênteses. E aí coloca o menos só depois aqui, ó. A diferença é que aqui eu fiz -4 vezes -4, que dá mais 16 vezes -4 deu, né, mais vezes menos deu menos 64. Tá? Aqui deu a mesma coisa, porque era 3 aqui, ó. Mas se fosse 4 vezes 4 vezes 4, mais um 4 ali, o resultado também ia dar negativo aqui, ó, porque o menos está na frente, tá? -5 elevado ao quadrado. É a mesma ideia desse aqui, e aqui vai acontecer o que eu comentei com vocês na G, né? Ó, tem -5, não tem parênteses aqui, ó. Não é que nem aqui, ó. É que nem esse aqui. Então, eu vou fazer dentro do parênteses aqui 5 vezes 5, né? Que vai dar 25, e o menos vai ficar ali na frente. Se fosse dentro do parênteses aqui, ó, se tivesse parênteses aqui, ó, ia ficar -5 vezes -5. Menos vezes menos vai dar mais. Tá? Só que aqui não. Aqui o menos está na frente, ó. Tá na frente. Então fica, ó, 5 vezes 5, 25. E aí eu copio esse menos aqui, ó. Tá? Então, -5 elevado na 2 vai dar um resultado diferente de -5 elevado na 2. Tá? Se fosse -5 elevado na 2 dentro do parênteses, o resultado ia dar positivo, que ia ficar -5 vezes -5, que ia dar mais 25. Vocês conseguiram ver a diferença aí? Sim. Agora eu tenho expoente inteiro negativo. Tá? Então, eu tenho o expoente aqui, só que agora o expoente negativo, não é o número. Tá? É o expoente que é negativo. Então, quando eu tiver essa situação aqui, eu não tenho como elevar o número no expoente negativo, mas eu tenho como usar esse recurso aqui, ó. O A é a mesma coisa que ele, qualquer número inteiro, né? É a mesma coisa que ele tivesse sobre 1. Tá? Então, quando eu inverto aquela fração, né? Esse 1 que está aqui embaixo, que não está aparecendo, vai para cima, e o número que tem o expoente vai para o denominador, o sinal do expoente vai mudar. Tá? E aí eu vou conseguir resolver, porque aí eu vou conseguir elevar o número aqui embaixo. Ó. Tá? Então, sempre que eu tiver essa situação, que eu tiver o expoente negativo, eu inverto, né? E eu troco o sinal do expoente. Vamos ver com exemplos aí. Ó. 5 elevado a -2. Né? Então, aqui embaixo do 5 ó, não aparece, mas eu tenho o número 1. Tá? Então, eu vou inverter primeiro. Ó, inverti. Esse 1 que estava aqui embaixo foi para o numerador, estava no denominador, foi para o numerador, né? E o 5 eu vou elevar ao quadrado, ó, ficou positivo aqui, ó. Aí eu consigo resolver, né? Que 5 elevado na -2 eu não consigo fazer, agora 5 elevado na 2 eu consigo, é 5 vezes 5. Tá? 5 vezes 5, 25, ó. Então é 1 sobre 25. Deu uma fração ali. 5 elevado na -2 é 1 sobre 25. Bom, agora eu tenho o número é negativo, né? O número da base é negativo e o expoente também é negativo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é inverter. No momento que eu inverti aqui, eu mudo o sinal do expoente, não muda o sinal do número da base, muda só o sinal do expoente, tá? Então ficou 1 sobre -3. Tá? Então eu vou fazer
1 menos 3 o menos 3 é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Está dentro do parênteses. Tá? Então, menos 3 elevado na 3, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que vai dar menos 27. Qualquer número elevado, né, expoente número negativo elevado no expoente ímpar, ele vai dar resultado negativo. Tá? Então vai ficar 1 sobre menos 27. Ou, né, aqui como eu vou ter mais dividido por menos, né, vai dar menos aqui, ó, menos 1 sobre 27. Também deu uma fração. Ok? Estão conseguindo acompanhar? Isso foi uma coisa que eu comentei, né, no, no conselho de classe, né, que os primeiros anos, né, não sei se é porque o segundo já me conheciam, o terceiro já até me conheciam em presencial, participam mais, né, falam mais, né, vocês ficam mais quietos, né, e eu não sei se vocês estão acompanhando ou não, né, então é interessante que vocês pelo menos escrevam aí no chat aí se está conseguindo acompanhar ou não, né. Tô acompanhando. Tá acompanhando? Tranquilo, Viviane. E os outros? Tudo tranquilo? Sim. Deixa eu ver quem mais está aí. Eu vou fazer um teste com vocês aqui, não é teste de prova, né? Um teste de chamada. Eu instalei uma extensãozinha aqui que se chama, acho que é chamada mesmo, né? Então eu vou acionar aqui e tem uma palavra-chave que vocês vão escrever no chat e ela vai gerar uma planilha para mim com os nomes de vocês, tá? Então a palavra-chave hoje vai ser presente. Eu vou acionar aqui e aí vocês escrevam no chat presente, tá? Ó. Deixa eu ver aqui, vamos ver se eu consigo usar, né? Eu estou testando, né? Primeira vez. Controle do organizador. Deixa eu ver aqui onde é que tá o chat. Isso. Vocês podem escrever ali. Escreve no chat ali presente que ele vai gerar. Isso aí. Uhum. Ele vai gerar uma lista com o nome de vocês, tá? Não que alguém vai ser prejudicado por não estar presente, só para mim ter um controle, né, de quem tá participando, tá? Ok. Vamos ver se vai funcionar, né? Depois ele deve gerar uma planilha ali. Valeu. Vamos lá, então. Ó, agora aqui eu tenho 2 dividido por 3, ó. E eu tenho expoente negativo. Então, eu tenho que eliminar aquele expoente negativo ali. Para eliminar, eu vou ter que inverter. Tá? Então, esse 2/3 ele está sobre 1. Ó. Então, no momento que eu inverti, eu vou inverter toda a fração aqui. Ó. A fração vai lá para o denominador. Ó. E vai ficar embaixo do 1. Quando eu inverti, ó, o expoente era negativo, ficou positivo. Tá? Então ficou 1 sobre 2/3, 1 sobre 2/3 positivo. Bom, como é que eu resolvo essa encrenca aí, né? Ficou estranho isso aí, né? Como é que a gente resolve esse tipo de situação? Eu vou inverter de novo, ó. Ó, vou ter esse 1 sobre 1 aqui, e o 2/3 que está dividindo aqui, agora eu vou inverter. Ó, o que era denominador nele vai virar numerador. O que era numerador vai virar denominador. Ó. Então eu inverto assim, ó. Era 2/3 aqui, eu inverto multiplicando por 3 sobre 2, ó. Entenderam? Copio esse 1 aqui, né? O 1 é um número inteiro, então ele está sobre 1, tá? Não precisa aparecer, eu só coloquei para mostrar para vocês ali que qualquer número inteiro ele está sobre 1, tá? Mas quando está sobre 1 não precisa aparecer. Coloquei aqui para vocês entenderem a ideia, ó, tá? E aí eu inverto, que é o 2 sobre 3, eu inverto aqui, ó. Ó, era 2 sobre 3, aqui vai ficar 3 sobre 2. Quando está dividindo, né, eu inverto multiplicando ao contrário ali, aquela fração. Ó. Então ficou 3 sobre 2. Como é que se multiplica a fração? A gente faz numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, né? Lembrando que numerador é o que está em cima, denominador é o que está embaixo, né? Então eu vou fazer aqui, ó, 1 vezes 3 e aqui embaixo 1 vezes 2, ó. Ó, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 2, 2. Aí pode me dizer, mas não era só colocar então 3 sobre 2 direto? Não pode fazer isso, né? Eu só estou mostrando aqui para vocês
Por que que fica assim? Porque nem sempre vai ser 1 aqui, né? Tem situações que pode ser 2, poderia ser 2/5 aqui, né? Aí eu ia fazer aqui em cima 2 vezes 3 e aqui embaixo 5 vezes 2, tá? Então estou mostrando para vocês aqui que a gente está multiplicando a fração invertida, tá? Então o resultado de 2/3 elevado a menos 1 é 3/2. E agora que eu tenho 0,2 elevado na menos 1, tá? Bom, como é que eu vou inverter, né? Só no Davi, só aí, né? Só aí que eu tenho domínio, porque na vida real é quadrada a bola. Eu tenho esse 0,2 aqui. O que é 0,2? 0,2. Ó, o que é 0,2? 0,2, na verdade, é 2 dividido por 10, né? 2 dividido por 10, se vocês fizerem, se alguém tem dúvida nisso, faz aí no papel aí. 2 dividido por 10 é 0,2, tá? Então, no lugar de 0,2, eu substitui por 2 dividido por 10. Por que que eu fiz isso? Porque aí fica mais fácil para mim resolver. Fica que nem eram as outras situações. Aqui 2 dividido por 10 é a mesma coisa que eu fiz antes. Ali eu vou inverter a fração. Aqui eu tinha um 0,2, número com vírgula ali. Tá? Então, 2 dividido por 10 é 0,2. Então, no lugar do 0,2, eu substituí por 2 dividido por 10. Isso tudo está elevado na menos 1. Tá? Então, eu quero eliminar aquele expoente negativo. Para eliminar o expoente negativo, eu tenho que inverter a fração. Ó. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Ó. Isso tudo aqui está sobre 1, imaginário aqui, ó, não está aparecendo. Aí, quando eu inverto, esse 1 vem para cima, vem para o numerador, e o 2 sobre 10 vem para o denominador. E aí, o expoente que era negativo muda e fica positivo. Ó. Ó, então, aqui eu tenho 2 sobre 10. Ó. Agora, o que eu vou fazer? O que eu fiz na outra conta. Ó. 2 sobre 10, 2 elevado na 10 elevado na 1 é 2 sobre 10. Aí eu vou inverter de novo, ó. Ó. Ficou 1 dividido por 10 sobre 2, ó. Então 10 sobre 2, ó. Inverti aqui, é 5, ó. Veja que interessante, né? 0,2 elevado na menos 1 é 5. Ó, tá aqui, ó. Resultado, ó. Imagina, né, que tu tem vamos supor que tu tem lá no Enem ou no vestibular, tu tem um cálculo que tenha 0,2 elevado na menos 1, né? Aí tu tem que multiplicar por um outro número, como é que tu vai resolver? Mas se tu chega a essa conclusão que ele é 5, fica fácil daí. Então, essa é a ideia, quando a gente tiver número com vírgula, né? Se for 0,2, tu vai dividir por 10. Se fosse 0,02, tivesse 2 zeros, tu ia dividir por... Divido pelo quê? 0, se é 0,2, para mim descobrir, eu divido por 10. Se fosse 0,02, tivesse 2 zeros ali em vez de um só, o que eu tenho que fazer? Divido por que número? Por 100. Não sabia. Se fosse 0,002, 3 zeros, divido por 1000. Isso aí. Entenderam a ideia? Ó, agora eu tenho menos 2 elevado na menos 3. Então é aquela situação que eu tenho menos na frente, mas aí não tem parênteses, né? Não tem parênteses, então eu deixo de lado aquele... Se não tem parênteses, eu deixo de lado aquele menos ali, deixo ele fora e e me preocupo só com isso aqui, ó. Tá? Então eu vou inverter aqui, porque eu não quero esse expoente negativo, né? Eu passo ele para o denominador, ó. Tava menos 3, ficou mais 3, ó. 2 elevado na 3. Tá? E aí eu vou fazer, ó, vou resolver. 2 elevado na 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Ó. Então é menos 1 oitavo. Ó. Copio aquele menos lá na frente, né? A gente esquece ele, mas depois a gente tem que lembrar dele de novo, né? Tem que buscar, vem cá, né? Busca ele de novo lá. Aí fica menos sobre 1 na 8. Agora que eu tenho 0 elevado na menos 1. Bom, eu não tenho como elevar o 0 na menos 1, né? Alguém poderia me dizer, mas vai dar 0, né? Será? Olha o que acontece quando eu inverto. Quando eu inverto, trocou o sinal aqui, ó, do expoente, era menos 1, ficou mais 1, né? O que é 1 dividido por 0, né? 1 dividido por 0 não existe, não tem solução. Eu não tenho como dividir um número, eu não tenho como dividir alguma coisa com ninguém.
né? Então, qualquer número dividido por zero não tem solução. Então, aqui a resposta é não existe. Tá? Aqui é o símbolo de não existe, né? O E virado ao contrário com aquele risquinho ali no meio, né? Não existe. Tá? Então, qualquer número que vocês chegarem ali na solução e que for dividido por zero, não vai ter solução. Então, agora aqui eu fiz uma listinha de exercícios parecido com essas que eu resolvi com vocês, tá? Eu vou dar um minutinho aí para vocês tentarem fazer. E aí a gente corrige, tá? Para vocês não ficarem aí quase dormindo, né? Quem não pegou o caderno, deve estar embaixo das cobertas, né? Eu tô com a minha coberta aqui também, ó. Eu botei embaixo nas pernas aqui, tá muito frio. Vocês devem estar embaixo das cobertas, mas vai ter que pegar o caderno, né? Tentem fazer esses aí, vou dar uns minutinhos para vocês aí. Ó, 12 elevado na zero, né? Qualquer número elevado na zero é 1, né? O resultado é 1. 1 elevado na zero. 1 também. Raiz de 12, né? É um número elevado na zero. Também vai ser 1, ó. Resultado 1. 3π elevado na 1. Né? Qualquer número elevado no expoente 1 vai dar ele mesmo. Então, 3π elevado na 1 é 3π. 3π seria, o π é 3,14, né? Então, se tu quisesse encontrar decimal, era só multiplicar 3,14 por 3, né? Raiz de 5 elevado na 1, né? Qualquer número elevado no expoente 1 vai dar ele mesmo. Então, raiz de 5 elevado na 1 é o próprio raiz de 5. Menos 7,2 elevado na 1, né? Qualquer número negativo elevado no expoente ímpar, né? 1 é ímpar, vai dar o resultado igual, né? Com o sinal negativo, né? Então, menos 7,2 elevado na 1 vai dar menos 7,2. Aqui na 2, né, eu pedia para apresentar o desenvolvimento quando for necessário, né? Porque 0 elevado na 1, por exemplo, vai dar 0, né? Ele mesmo. Ó, 0 elevado na 1 é 0. 2 elevado na 5, né? Então aqui eu pedi para apresentar o desenvolvimento, né? Quando vocês podem fazer, por exemplo, no caderno, o trabalho, né? Vocês vão fazer ali 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, que vai dar então 32. Menos 2 elevado na 5, né? Ó, notem que aqui está dentro do parênteses, então aqui eu não vou deixar o sinal negativo de lado, né? Eu vou usar esse sinal negativo aí. Então vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, ó, vezes menos 2, ó. Aqui menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 2, ó. Mais vezes menos vai dar menos. Menos vezes menos vai dar mais. Mais vezes menos vai dar menos. Então vai cair, vai confirmar aquilo que eu falei. Qualquer número negativo elevado no expoente ímpar vai dar resultado negativo, né? Então o 5 é ímpar. Eu já sei que aqui vai ser 32 também, só que negativo, né? Porque o 5 é ímpar. E 0 elevado na 5, né? 0 elevado na 5 é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 5 vezes, né? Que vai dar 0. O resultado aqui vai dar 0. Raiz de 3 elevado na 4. Ó. Aqui eu tenho... Não apareceu aqui na hora que eu converti, sumiu o outro raiz de 3. Não sei porque acontece isso. Aqui tem 4 raiz de 3, tá? Sumiu, na hora que eu converti, sumiu o outro raiz de 3 aqui, ó. Foi na edição eu coloco. Ó, então eu tenho 4 raiz de 3 4 vezes, ó. Aqui teria mais um, tá? Ó, então, raiz de 3 vezes raiz de 3, ó. Tu vai ter 3 vezes 3 aqui. Quando a gente tem raiz com o mesmo número dentro, a gente repete a raiz ali, né? E coloca aquele número elevado na quantas vezes ele tiver.
Então aqui, por exemplo, ó, 3, ó, raiz de 3 vezes 3, a raiz de 3 vai dar 3 elevado na 2, ó. A 3 vezes 3. Esse 2 aqui eu corto com 2 da raiz quadrada, né? Porque isso aqui é quando não aparece aqui o númerozinho é raiz quadrada, né? Se fosse cúbica ia aparecer o 3 aqui, tá? Como não aparece é quadrado, é 2, tá? Então esse 2 que eu tenho aqui corta com esse 2, ó. Então vai eliminar, vai ficar só o 3. Aqui é a mesma coisa no vermelho, eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 3 aqui em vermelho, né, que não está aparecendo, mas tem outro raiz de 3, tá? Imaginem ele aqui do lado, ó, um raiz de 13 imaginário. Ah, então aqui, ó, vou ter 3 elevado na 2, corta esse 2 com esse 2 aqui, ó. Vai sobrar 3, ó. Então ficou o 3 em azul aqui e o 3 em vermelho. 3 vezes 3, 9, tá? Alguém pode me dizer assim... Senhor, mas não é só fazer o raiz de 3 aqui vezes raiz de 3. 3 vezes 3, 9. Raiz de 9, raiz quadrada de 9 é 3, né? É 3. Mas eu tô mostrando para vocês por que que dá 3 só. Ah, por causa disso aqui, ó. Porque eu corto o 2, esse 2 aqui, com esse 2 aqui da raiz, ó. Da raiz quadrada. E aí sobra 3. Tá? Por isso que raiz de 9 é 3. Claro, eu tô mostrando para vocês aqui o porquê que dá nisso, né? Por isso que eu pedi para... Mas isso daí daria pra escolher, né? Porque se fazer vezes dá 81 e raiz de 81 daí dá 9, então... Sim, mas aqui, Bibiane, por que que eu tô fazendo aqui? Aqui eu tô mostrando pra vocês por que que dá isso, tu entendeu? A gente sabe que dá isso, né? Mas por que que dá isso, né? A explicação é essa, né? A explicação é que eu tô cortando esses dois aqui, ó, e tá sobrando só o 3, ó. Por isso é que deu 9, entendeu? Ah, tu vai cortar ali. Opa, passei. Então tem mais uns aqui. Se 3 apresente o desenvolvimento também, ó, que nem o outro, tá? Mesma ideia. Dá uns minutinhos aí pra vocês tentarem fazer e a gente já corrige. Então eu vou acionar de novo de vocês, vou pedir para vocês escreverem o presente aqui. Vou mudar até o termo aqui. Em vez de eu vou botar... Ô, Sor. Precisa botar tudo em letra minúscula? Porque o Sor de história faz isso e tem que botar tudo em letra minúscula. Quem é essa moça? Ela é funcionária de escola? Um dia um falou assim para mim, sorteio tem que ver que o pessoal deixa o computador ligado e vai fazer outras coisas, né? Vai jogar, vai entrar nas redes sociais. Bom, mas aí o que a gente vai fazer, né? Isso aí acontece na aula também, né? O pessoal na aula também fica fazendo outras coisas, né? Então é de cada um, né? Quem não tá fazendo é que não tá aprendendo, né? É uma coisa que a gente não tem como controlar, né? Se a pessoa tem responsabilidade e quer aprender alguma coisa, ela vai fazer, senão ela vai ficar enrolando ali fazendo outra coisa, né? Bueno, então aqui, ó, primeiro ali, menos 3 elevado na 4, ó. Qualquer número elevado a expoente par, mesmo que ele seja negativo, o resultado vai ser positivo, tá? Então aqui eu vou ter, ó, menos 3 elevado na 4, menos 3 vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3, ó. Veja que eu pedi para vocês apresentar o desenvolvimento, tá? Aqui a gente está vendo o porquê que dá o resultado, tá? Então, por isso que eu pedi para vocês apresentarem o desenvolvimento. É só aqui, depois mais adiante, eu sei que dá para fazer direto, né? Quem já entendeu a ideia vai poder fazer direto. É só a gente estar fazendo agora, porque a gente está entendendo o porquê que dá tal resultado, tá? Então, por isso que eu pedi aqui, ó, apresente o desenvolvimento. Se pedir para apresentar o desenvolvimento, vocês têm que fazer como está aqui, tá? Ah, não precisa colocar as corzinhas ali diferente, né? Eu só coloquei para vocês verem por quê, ó. Menos 3 vezes menos 3 em vermelho aqui dá mais 9, ó. Menos 3 vezes menos 3 aqui em azul dá mais 9 também. Ó. Então ficou 9 vezes 9, que deu 81. Então aqui a gente está fazendo passo por passo, né? Todos os passos para entender o que aconteceu, na verdade, né? Mesma coisa na letra B. Ó, menos 1 vezes menos 1, ó, azul com azul, né? Menos vezes menos mais. Menos vezes menos mais, ó. Qualquer número
negativo elevado no expoente positivo, né, par, vai dar resultado positivo. Ó. 1 vezes 1 deu 1. Menos 1 elevado a zero, qualquer número elevado a zero vai dar resultado, né, 1. Qualquer número elevado a zero dá 1. Mesmo que ele seja negativo, ele vai dar 1. Aqui, ó, eu tenho menos 3 elevado a 4, né? Só que aqui, esse menos aqui eu vou deixar separado. Eu vou resolver primeiro os 3 vezes 3. Aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, que deu 81. E aí eu copio esse menos que eu deixei separado aqui, ó. Vocês viram que dá diferente do que deu aqui, ó. Esse aqui mostra bem que não é a mesma coisa, ó. Aqui deu 81 positivo e aqui deu menos 81, tá? Porque aqui não tem parênteses, né? O menos está separado ali. A letra E é a mesma coisa, ó. Parece ser o mesmo exercício que aqui, mas na verdade não é, né? Ó, eu vou ter menos 1 elevado ao quadrado, ele deixo separado menos 1, menos 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes, e depois eu coloco o menos na frente, ó. Aqui tinha dado 1 positivo, aqui já deu menos 1, ó. E aqui, menos 1 elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1, né? Só que eu tenho aquele menos separado ali, então vai ficar menos 1. Em vez de ficar 1, que nem estava aqui, aqui ficou menos 1, ó. Porque eu fiz essa parte separada, ó. 1 elevado a zero é 1, mas o menos está separado ali, né? Depois eu copio ele de novo aqui, ó. Então aqui deu negativo e aqui tinha dado positivo. Viram a diferença de colocar parênteses e não colocar parênteses, né? Influencia no resultado, né? Quando eu coloco ou não parênteses. E aí, acertou, miserável? Acertou, miserável. Sim ou não? Vocês estão aí ainda? Alguém aí, se eu sou espírita, né? Alguém aí Responda. Sensor. Sim. Até a semana que vem, bons estudos, boa semana.